Morar de aluguel ou financiar um imóvel em 2025? Qual vale a pena? Fala, Baxters! Estamos aqui novamente para esse quadro que vocês gostam tanto, onde nós respondemos cada uma das suas dúvidas. Dúvidas essas que vocês, obviamente, deixam aqui nos comentários. Então, se você quer ter sua dúvida respondida, já deixa um comentário nesse vídeo, que eu tenho certeza que no próximo Fala Baxter, nós vamos responder a sua dúvida. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Alan de Almeida, diretor de marketing aqui da Baxter, juntamente com o meu time, juntamente com o Gaspar, produzo os conteúdos desse canal para ajudar você. Porque eu sei que conhecimento pode te libertar de situações complicadas, como por exemplo, pagar muitos juros, fazer uma operação errada, escolher o produto errado, indexador errado e obviamente cair numa fria. Então se você não quer passar por isso, já se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que não só esse vídeo, mas todos os vídeos que a gente produz aqui podem mudar a sua vida. E claro, se você quer acompanhar a Baxt em outras redes também, nós temos o Instagram baxt.vc, TikTok baxt.vc e o nosso grupo do Telegram, onde a gente compartilha todos os materiais, planilhas, sites, inclusive coisas que eu vou mostrar aqui para você estarão lá naquele grupo, só esperando você entrar e obviamente baixar ou acessar tudo que você quiser da Baxt está no nosso grupo do WhatsApp. Então acesse, faça parte do grupo. Bora para mais um vídeo maravilhoso. Então vamos lá. Vou trazer vocês aqui para o meu computador porque a gente vai fazer conta juntos. Então vou responder, as perguntas que o pessoal fez ou até considerações que foram feitas aqui no canal e vou trazer a resposta para vocês também no computador fazendo conta. A primeira pergunta é a seguinte: fiz um financiamento de imóvel no Bradesco e uma taxa de 10,49. Futuramente, pretendo fazer portabilidade da dívida para o Banco Itaú, que inclusive já abri conta para gerar relacionamento. Atualmente tem 15 mil de FGTS. É mais vantajoso eu usar esse valor e já fazer amortizações no Bradesco ou deixo o dinheiro do FGTS aumentar e faço a portabilidade e realizo amortizações no Itaú? Então aqui trouxe vocês para o meu computador porque eu queria que vocês vissem o aumento de taxa justamente para poder responder da melhor forma possível a dúvida do nosso amigo, que provavelmente é a dúvida de você que pensa em fazer uma portabilidade, Vamos lá. O ano passado, em março de 2024, nós tínhamos a maior taxa, 11%. Depois nós tínhamos taxas de 10 e taxas de 8, de 9,8, Nós tínhamos uma média de taxas ali de 10,5, 10,49, que é a taxa, por exemplo, que ele tem. Então essa era a média. O Itaú liderando em relação às taxas, que inclusive foi o banco que ele usou como exemplo que ele vai portar. Então, só olhando para isso aqui já mostra que não vale a pena, ainda que as taxas caiam, a gente já vai falar sobre isso. Depois nós temos o Banco do Brasil, Santander, nós temos o Bradesco, inclusive, que é o banco que ele citou que ele está, que é mais baixo do que, por exemplo, o Banco Itaú agora, a média de taxas, e depois nós temos Caixa Econômica Federal. A Caixa aqui é o banco mais barato, mas tem vários detalhes em relação à Caixa, que é, por exemplo, ela não financia mais, na maior parte dos casos, Não financia mais 80%, existem várias coisas que a Caixa mudou também. Então, por mais que a Caixa esteja um pouco mais barata, ela, na minha visão, não vale a pena. Vale mais a pena você pegar um Bradesco, um Santander ou até um Itaú, dependendo de como você tem a oferta de taxa. Claro que isso aqui, gente, é olhando para a taxa de mercado, Então, se você tem relacionamento, provavelmente a sua taxa pode ser melhor. Respondendo a pergunta dele, não vale a pena fazer portabilidade. Olhando para a taxa, não só do Itaú, mas analisando as taxas no tempo e tendo em vista que não vai mudar muita coisa. Ainda que a Selic caia em 2026, 2027, que provavelmente vai ter a maior queda, os bancos já precificam anteriormente. Então assim, leva 6 meses, 10 meses, um ano e meio, 2 anos para que o banco de fato faça com que as taxas caiam. E ainda que em 2027 nós teremos, se tudo der certo, uma queda grande, falando de Selic, as taxas vão voltar para essa taxa que ele já tem, 10,49. Então não vale a pena você portar olhando para a taxa. E aí existe mais um detalhe importante. Para você fazer a portabilidade, é como você fazer um financiamento do zero. Então você vai ter que começar tudo de novo, vai ter que pagar a avaliação de imóvel, porque o banco vai, obviamente, olhando para outro banco, vai precisar entender se vale a pena, se aquele imóvel vale a pena, se o seu saldo se encaixa nessa portabilidade, se você vai fazer ou não mudança de tabela, produto, tudo isso impacta e muitas vezes o banco não te oferece, não te oferta algo melhor do que você já tem hoje. E outro fato importante, como eu falei, vai pagar avaliação, você só não vai pagar ITBI, vai pagar cartório, você vai ter custo e todo o drama, toda a problemática da portabilidade. Eu já vi, particularmente, algumas portabilidades demorarem 6 meses para ser executadas. Então, assim, na minha visão, não vale a pena. E aí, você vai tentar sair de uma taxa de X para uma taxa de Y, às vezes baixando 1%, 1,5%, que você poderia, como ele citou bem aqui, ganhar na amortização. Então essa é a minha dica. Não vale a pena portar a taxa nesse caso e na maior parte dos casos, mas vale ele pegar o FGTS e fazer a amortização ou usar capital próprio para fazer a amortização. Então assim, na maior parte dos casos não vale a pena a portabilidade, se você tem essa dúvida. Só vale a pena quando você vai pegar uma taxa de 2,5%, 3% mais barato que você tem hoje, porque daí você vai ter o gasto, vai se desgastar em relação à operação, mas vai valer a pena
essa economia normalmente falando. Então assim, se você quer economizar e não ter todo esse problema, não faça a portabilidade e amortize o máximo que você conseguir, que provavelmente você vai economizar muito mais e a gente vai ver no decorrer desse vídeo. A segunda pergunta também é muito legal, né? O Cássio falou o seguinte: bela explicação. No meu caso, vou entrar no financiamento em janeiro de 2027, previsão do apartamento, né? Que é a previsão do apartamento dele ficar pronto, provavelmente ele fez construção, né? Ou seja, financiou a construção em alguma construtora ou ele mesmo está construindo. Estou vendo alguns vídeos do seu canal, estou começando a ficar com medo do financiamento. Será que vou dar conta de pagar? Assim, já sendo bem positivo, eu tenho certeza que você vai dar conta de pagar. Mas eu quero trazer alguns conselhos, não só para você, Cássio, mas para todas as pessoas que acompanham o canal da Bext. Primeiro conselho, quando você for financiar, você tem que se planejar. E quando eu falo planejar, é entender o seguinte: nunca, na minha visão, isso é a minha visão, Alan, olhando para todas as pessoas que eu já vi fazer financiamento, nunca faça um financiamento usando o máximo que você pode pagar de parcela. Por exemplo, você ganha 10 mil reais, ou você ou a sua família, né? Porque é sempre usado a renda da família para financiar. Vocês ganham 10 mil reais. Vocês podem pagar uma parcela de 3 mil reais. Só que eu não faria dessa forma. Se eu posso pagar uma parcela de 3 mil reais, eu tentaria pagar uma parcela de 2.500, de 2 mil reais e tentaria financiar dessa forma, um imóvel mais barato, para não me complicar. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acabam se apertando, que nem ele falou que está com medo. Então assim, para não ter medo, para não ter nenhum problema, esse é o planejamento que tem que ser feito. E além disso, essa sobra você pode usar para amortizar, porque nesse seu planejamento é muito importante que você se planeje para conseguir amortizar. Não é só conseguir fazer um financiamento e ficar 30 anos pagando, porque se você fizer isso, você vai pagar muitos juros para o banco. Então é melhor que você se planeje não só para pagar a sua parcela, mas tenha um valor também para amortizar. E se você conseguir, eu sei que é muito difícil, né? Você conseguir uma renda extra ou até usar o seu 13º é muito importante, porque daí você traz, ainda além desse planejamento que você fez, de uma sobra de capital para amortizar, você traz mais um capital externo, ou seja, você vai pagar a sua dívida muito rápido, você vai economizar e não ficar exposto ao indexador e não ter o medo que ele está tendo aqui. Vai dar tudo certo para o financiamento dele, mas é um planejamento que eu faria para tentar conseguir pagar o menos juros possível. Outro conselho interessante que eu quero trazer para vocês dentro disso é olhar para o tipo de tabela a qual você está escolhendo, porque assim, a tabela saque ela cai no tempo, a tabela price ela se mantém no tempo. Muitas pessoas e muitos bancos ofertam a tabela price e as pessoas acabam fazendo. A tabela price é péssima? Não. Só que com o indexador, se você não for fazer a amortização, não tiver isso no seu planejamento, você vai tomar uma correção muito grande e não vai conseguir baixar tão rápido o seu financiamento. Então assim, outra coisa no seu planejamento que você tem que colocar é a escolha da tabela. Na minha visão, a melhor tabela é a saque porque ela cai no tempo, mesmo que você esteja exposto à correção, mesmo que você não consiga amortizar, ela é uma escolha muito mais consciente para você ter o seu financiamento diminuído no tempo e o seu saldo devedor também. Então assim, na minha visão, a saque é a melhor escolha. E por último, também dentro dessa parte do planejamento, na minha visão, essa é a parte mais importante. Saber qual produto você está escolhendo. Existe uma grande diferença entre TR, IPCA e poupança. TR é corrigido pela taxa referencial, vai ser uma taxa mais hoje, olhando para o cenário de hoje, 2% ao ano. Taxa de poupança vai ser a taxa de poupança, né, mais a taxa do produto, mais 2% de TR ao ano. Isso a gente está falando no da TR ali, 13, 14%, olhando para a maior parte dos financiamentos, e no da poupança, 13, 14,5% também, dependendo do banco com o qual você escolher. Agora tem o último, que é o IPCA. Eu não recomendo, só se for uma ótima oportunidade de você se planejar muito para conseguir encarar esse financiamento. Por quê? Porque o IPCA, diferente da poupança e da TR, ele é juro composto. Então assim, imagina só, hoje geralmente o IPCA está 9,5%, 9,70%, 10% mais IPCA, que na minha visão esse ano vai se fechar em 7%. Então você vai ter um financiamento de 10% mais 7%, 17%. Ele é 3, 4% mais caro do que a poupança e a TR. Então assim, não vale a pena escolher IPCA. Então dentro do seu planejamento você tem que olhar para tudo isso. Se você consegue financiar menos, se você consegue encaixar uma parcela, se você consegue amortizar, se você consegue escolher a melhor tabela e se você consegue escolher o melhor produto, olhando para a sua situação e para o seu perfil. Outra pergunta muito legal e que a gente até recebe bastante aqui no canal. Com a ideia de amortizar uma parcela inteira por mês, compensa fazer um financiamento com o maior número de parcelas possíveis ou ainda é melhor reduzir o total de parcelas? Vamos fazer a conta para entender qual que é melhor nessa situação. Bom, turma, trazendo vocês de novo para o meu computador para justamente conseguir responder a pergunta que o nosso amigo fez. Eu fiz uma simulação no financiamento de 300 mil na tabela saque, juros anual de 12% e em 360 parcelas. A consideração dele é que ele vai amortizar dependendo do cenário, mas a gente vai fazer os dois cenários para entender qual que é melhor. Então vamos adicionar um plano aqui, inclusive se você quiser ter acesso à ferramenta, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp que você vai ter acesso a mesmo. Tá, ele falou um valor de uma parcela, então vamos imaginar que ele vai conseguir amortizar
que aqui o valor de uma parcela seja R$3.000. Até eu vou botar menos para a gente ficar mais alinhados, vamos botar R$10.000 por ano, né? Show! Aqui eu vou escolher no prazo, provavelmente é a opção que ele vai escolher, porque é a melhor das opções, múltiplas vezes, a cada 12 meses, da parcela 0,1 até a parcela 360. Lembrando que a gente está fazendo na opção de maior número de parcelas. Então vamos lá, um financiamento de 300 mil, que se ele não amortizasse nada, daria 813 mil, cai para 501 mil, amortizando 227 parcelas, gerando uma economia de 312 mil reais. Isso fazendo na quantidade máxima de parcelas, ou até, eu botei 360, mas poderia ser 420, mas não tem muita diferença entre os dois. Então assim, fazendo um volume, vamos dizer, total de parcelas, ele teria essa economia financiando 300 mil. Agora a gente vai fazer a opção de menos parcelas, que na minha visão é o que encaixaria mais ou menos dentro da renda dele, para a gente ver se é melhor. Vou colocar aqui 180 parcelas e vamos fazer uma simulação. Então aqui, eu troquei o número de parcelas, já está adicionado um plano, então não precisei adicionar um plano de amortização, né? Então vamos lá. Ele economizaria, nesse caso, 108 mil reais, ele reduziria 79 parcelas e o montante total seria de 449 mil reais. Então, se ele fizesse sem amortizar no passo de 180 meses, ou seja, 180 parcelas, ele pagaria de 300 mil para 557 mil e aqui, nesse caso, ele pagaria 449 mil reais. Ou seja, uma economia, como nós vimos aqui, de 108 mil reais. Então, olhando para cá, para a conta que a gente fez, além de ser uma economia pequena, a gente falando de 180 meses, né? Claro, ele pagaria muito mais rápido o financiamento dele, acabaria mais rápido, etc. Ficaria menos exposto a juros. Mas em mais tempo valeria muito mais a pena. Por quê? Porque além dele ter uma parcela mais confortável, que provavelmente é o que vai caber na renda dele, porque hoje você, para financiar uma parcela maior, você tem que comprovar uma renda maior, e se você não consegue comprovar, nem consegue entrar nessa conta, né? Além de ter que encaixar isso dentro da parcela da renda dele, ele ficaria com uma parcela mais confortável para caso se acontecesse um imprevisto, ele não tivesse um grande problema, e isso remete à dica que a gente deu lá no começo, né? Que é, tente fazer o planejamento para que a sua parcela fique confortável para você. Então vale a pena fazer em mais tempo e amortizar do que fazer em menos tempo e amortizar. Eu sei que na cabeça de vocês seria o contrário, né? Poxa, em menos tempo amortizando seria muito melhor. Mas a economia não é tão grande e você corre o risco de ter algum problema caso dê alguma coisa errada na sua vida. Você vai ter uma parcela muito mais alta, a gente está falando aí uma diferença de R$ 1.500 de parcela, e isso pode ser um problema na sua vida. E sem contar que, se ele consegue fazer em menos tempo ainda e amortizar, considerando esse 1.500 a mais, ele pode fazer em mais tempo e botar mais 1.500 ainda, então é uma amortização. Então seria muito melhor, sem dúvida nenhuma, fazer em mais tempo e amortizar. A última pergunta é a seguinte: eu vendi uma casa em 2023 e já estava faltando recurso, no caso para o governo, né? Ele disse que está ferrando com os brasileiros e o aluguel disparou na cidade dele. Então assim, o aluguel não só disparou na cidade dele, mas disparou em todo o Brasil. E por que eu trouxe essa... Não é uma pergunta, né? É uma afirmação que ele está dando de acordo com a realidade dele, né? Os imóveis sempre vão se valorizar e assim aumentar o valor do aluguel. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês verem o quanto isso é ruim e o quanto isso pode afetar a sua vida. Ó, eu estou num site do governo, né, que é a Agência Brasil, onde ele fala que na maior parte dos lugares, principalmente capitais, o aluguel em 2024 subiu 13,5%, né? Então vamos só olhar aqui. Ou seja, o preço médio do aluguel subiu 13,5%, ele subiu 3 vezes o índice da inflação, que geralmente é o índice que está sendo usado para medir os aluguéis e reajustá-los. Então assim, a gente teve uma alta em 2024, só em 2024, de 13,5%. Isso na maior parte das capitais, cidades grandes, né? Então, lugares assim onde tem uma valorização. E agora você pode pensar, pô, mas peraí. Na minha cidade não se valorizou tanto assim. Sim, mas aí é uma média que o governo trouxe aqui em relação à maior parte das capitais e cidades que valorizou isso. Média Brasil, segundo o FIPZAP, é mais ou menos 7,5%, 6%, levando em consideração a maior parte dos locais. Claro que, eu moro numa cidade... Que nem teve um comentário de um dos nossos seguidores que falou assim: eu moro em tal lugar do Rio de Janeiro e aqui tá difícil de vender, desvalorizou e tal. Sim, né? Claro, dado toda a realidade do Rio de Janeiro, infelizmente, em alguns locais, por causa da criminalidade, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, claro que o imóvel desvaloriza, mas não é a realidade da maior parte do Brasil. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, em algumas regiões,
não existe esse problema tão acentuado da criminalidade. Então, os imóveis seguem valorizando, principalmente também a localização do imóvel, perto de escola, perto de padaria, mercado, etc. Tudo isso impacta na valorização do imóvel. Então, assim, o governo, né, a Agência Brasil, que é uma agência do governo, né, de comunicação, está dizendo que a maior parte dos lugares aumentou 13,5% ano passado. Aí a média a gente está olhando para 6,5%, 7% de aumento do aluguel. Então assim, é uma média muito alta que impacta diretamente no seu bolso. E eu vou mostrar para vocês uma planilha e o porquê que eu trouxe isso para você entender de uma vez por todas se vale a pena financiar ou não, respondendo já ao título do nosso vídeo. Se vale a pena você comprar um imóvel ou continuar morando de aluguel, porque muitas pessoas olham para aquela taxa que a gente viu lá no começo e falam assim, pô, taxa de financiamento é muito alta e eu só consigo comprar através de financiamento. Então isso quer dizer que não vale a pena eu sair do aluguel e ir para o financiamento, que está muito alto. Então vamos ver se de fato o financiamento está muito alto e o aluguel continua valendo a pena. Vamos lá para a planilha do aluguel. Bom, eu trouxe vocês aqui para essa planilha do aluguel para vocês verem o quanto isso impacta totalmente dentro daquilo que a gente estava falando anteriormente. A gente viu que teve um aumento de 13,5% na maior parte das capitais, principalmente cidades importantes no Brasil em 2024 em relação ao aluguel. A maior parte do reajuste foi de 13,5%. Mas na planilha a gente projetou só 6%, abaixo inclusive da média nacional, segundo o FIPE-ZAB. Então você vê o valor pago anual de aluguel e o quanto ele vai aumentando em relação ao seu custo. Isso tudo aqui é o aluguel corrigido. Então você começa lá, estou falando do aluguel médio aí bem para baixo, né, da maior parte dos lugares. Você começa em 1.800, depois vai aumentando 3, 4 anos, 18 anos, 20 anos. Quando você ver em 30 anos, você vai estar pagando R$ 9.753. Isso olhando para um aluguel de R$ 1.800. Por que isso acontece? Valorização do imóvel. Você vê que o seu imóvel, e isso aqui botamos de novo, né, uma valorização bem baixa. Só na cidade vizinha que a gente está aqui de Balneário Camboriú, Itapema, a gente teve uma valorização muito superior a essa. Então isso acontece em várias cidades. A gente está vendo aqui valorização do imóvel em relação a 5%. Poderia ser muito mais e na maior parte dos lugares é muito mais. Então o aluguel aumenta justamente por causa dessa valorização. E a gente viu que em alguns lugares, inclusive, acima dessa valorização. Então por isso que não vale a pena você continuar morando de aluguel. Então, se você puder comprar o seu imóvel, se você puder sair do aluguel, se você tiver entrado, estiver preparado, como a gente falou lá no começo, fizer todo o planejamento, vale muito mais a pena você financiar o seu imóvel, porque como a gente viu no caso do financiamento, você pode amortizar, você pode diminuir essa taxa de juros que você acha alta, que na realidade é uma média Brasil, hoje está um pouquinho só mais alto que a média histórica Brasil, e provavelmente 2026, 2027 vai estar na média histórica do Brasil, vai continuar assim. Então não é que a taxa está alta, é que o Brasil, infelizmente, nos traz essa taxa. E 2020, 2021 e no começo de 2022 foi uma taxa totalmente diferente, uma taxa baixa que nós nunca tivemos na história do Brasil. Então assim, não vai mudar muito em relação às taxas. E se você puder sair do aluguel, por favor, saia do aluguel. Porque além de você pagar mais morando de aluguel, que esses gurus até fazem uma conta aí diferente para dizer que não, mas você vai pagar mais, além de pagar mais em relação ao aluguel, você pode ser despejado, o seu locador pode simplesmente vender o imóvel, você vai ter que se mudar, e se você tem uma família, é sempre complicado, né? É o perrengue do aluguel. Então se você puder financiar, por favor, compre o seu imóvel, porque vale muito a pena, independente da taxa, você inclusive consegue amortizar, como nós já vimos anteriormente. Então, Baxter, espero ter respondido as suas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários. Tragam sugestões de vídeo também, a gente sempre leva em consideração aquilo que vocês falam aqui. Claro que a gente não consegue gravar tudo, né? Não temos uma equipe gigantesca para trazer conteúdo todo dia de todas as dúvidas, mas eu tenho certeza que se você colocar sua dúvida aqui e ela for importante, ela for relevante, a gente vai trazer para um vídeo desse ou para um vídeo exclusivo do Gaspar, que vocês sempre estão acompanhando aqui toda semana. Então a gente volta aí no próximo vídeo, provavelmente com o Gaspar, e venha ser Bax você também.